isso, lá na questão 793 do Livro dos Espíritos, a resposta que as entidades dão não tem nada a ver com este critério de avaliação. Alguns podem sugerir que são critérios objetivos, ver o avanço da tecnologia, dos meios de produção, para fazer um processo comparativo. Mas a objetividade do mundo espiritual parte de outro pressuposto. Na verdade, os espíritos explicam que para que uma civilização possa assim ser considerada, para que um grupo de pessoas possa, como nação, ser considerado uma civilização, isto se caracterizará somente quando o avanço moral estiver também sendo intenso ao ponto de barrar naquele organismo coletivo a ação das questões que denigrem o caráter humano, nos vícios, nos excessos, de todas as ordens. Geralmente, dizem os espíritos, nós nos consideramos civilizados porque temos uma roupa, temos meios de transporte, temos moradias diferentes daqueles que têm os selvagens. No entanto, é necessário que nós tenhamos, na questão da civilização, do ponto de vista espiritual, a noção de que não será qualificada como tal, como civilização, um grupo, um organismo coletivo, a não ser quando ele tenha banido da sua estrutura, da sua formação, tudo aquilo que o desonre, tudo aquilo que produza este amálgama negativo, esta combinação de defeitos, de crimes, de vícios que venham a tirar do caráter geral a noção de nobreza. Explicam os espíritos, no entanto, que entre o estágio primitivo e o estágio de angelitude, o ser humano, individualmente falando, e o ser humano como uma organização coletiva, ele passa por estágios de crescimento. E no estágio em que nós nos encontramos, é natural que o ser humano esteja enfrentando estas circunstâncias de difícil adaptação, de convivência entre algumas virtudes e muitos vícios e o entrechoque entre estas duas coisas. Primeiro, explicam os espíritos, a inteligência é desenvolvida para que aquele homem que estava na selva, vivendo de maneira primitiva e grotesca, comece a descobrir novas formas de melhorar as suas relações. E é isto que faz com que o seu desenvolvimento racional e intelectual se torne, em primeiro lugar, aquele que acontece na sua estrutura. Desenvolvendo o entendimento, o ser humano começa a perceber que só o entendimento e só as conquistas racionais não são suficientes para dar-lhe uma felicidade que não depende mais tão somente de ele ter bons carros, de ele morar em boas casas, de ele vestir roupas bonitas, combinando, estilosas. Porque todas as pessoas que já conseguiram tudo isto, em geral, confessam-se insatisfeitas, infelizes. Depois que já não tem mais nada para buscar, continuam muitas vezes no vazio. Quando então o senso inteligente esbarra nesta contradição, neste obstáculo, é que o homem começa a perceber que existe, além do mundo material, o mundo moral, uma felicidade, um estado de alma, que depois de ele ter conseguido satisfazer as exigências biológicas, as exigências racionais, ele começa a ansiar, a querer também se sentir preenchido. Quantas pessoas têm acesso a todos os bens da vida? Quantas pessoas têm jatos, podem voar de um país para outro? Quantas pessoas podem fazer todas estas coisas e chegam em casa e não encontram ninguém para recebê-los? Dormem em hotéis e depois que fecham as portas estão ali solitários. Mesmo que estejam acompanhados,
por alguma pessoa que lhes venha fazer uma companhia ou venha até dar-lhe uma satisfação física, no seu íntimo, aquela solidão faz ele saber que ele não é importante para ninguém. É por isso que nesse estágio em que nós estamos agora, a civilização ainda não pode ser considerada como civilização. Os espíritos apenas a qualificam como povos esclarecidos, mas ainda não a chamam de povos civilizados. Daí, queridos telespectadores, queridas irmãs, estarmos entendendo que na pergunta da Ana Maria, o maior obstáculo que cria esta distância entre um grupo de pessoas e a sua civilização é a existência dos preconceitos. Quando uma sociedade não tratar com diferença quem é rico de quem é pobre, quando a justiça for igual para todos, quando não houver distinções, quando a fome não estiver mais fazendo criaturas estarem em condição subhumana, quando todas essas diferenças puderem ser equacionadas com justiça e equilíbrio, aí sim estarão os requisitos plenos da civilização mais avançada do que esta que pode ser apenas qualificada como a de povos esclarecidos. Lá na pergunta 793 do Livro dos Espíritos e em muitas outras, você encontrará explicações para as suas dúvidas. Aí está aquilo que os Espíritos nos respondem a esse respeito, Ana Maria. Obrigado pela sua pergunta. E assim, queridas irmãs, queridos irmãos, nós estamos aqui agradecidos a você que nos tem escrito e-mails, nestes e-mails que você vê aqui, nestas informações que você vê passando ao pé da nossa telinha. Agradecer o seu carinho, a sua boa vibração, agradecendo a sua participação. Várias pessoas já estão buscando, pelos programas anteriores, o contato lá com o Operários do Palco, o grupo espírita que está apresentando a peça lá em São Paulo, no teatro lá do Itaim, na rua João Cachoeira, Allan Kardec, o cientista do invisível. Procure, você encontrará tantas coisas. Você está aproveitando do alimento para a alma, está se alimentando. E para nós, isto é uma felicidade muito grande. Obrigado pela sua audiência. Esperamos nos encontrar no próximo Alimento para a Alma. Muito obrigado e muita paz.